Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula com os slides comentados de Sociologia. Chegamos finalmente ao terceiro bimestre e vamos falar um pouco sobre diferenças culturais na sociedade, tá? Nas sociedades. Bom, a gente segue primeiro com o roteiro desta aula, né? Vou falar um pouco do plantão de dúvidas, só reforçar a devolutiva da atividade dissertativa. Eu farei com maior profundidade no plantão de dúvidas. Já esclareço aqui que boa parte dos alunos tiveram um bom rendimento, tá? Alguns alunos ficaram aí com a nota mais ou menos, porque não conseguiram cumprir todos os requisitos, as regras que a gente discutiu durante aí as semanas, né, de preparo para a atividade. Mas, em geral, os alunos aí tiveram uma boa nota, uma atividade considerada bastante difícil, né, de escrita. Bom, falando aí dos comentários sobre a última videoaula, disponibilizada no Centro de Mídias. O Centro de Mídias está aí equiparado com as nossas aulas, né? A gente também está no mesmo nível de conteúdo, né? E a última aula falou um pouco sobre identidade e a aula que vai ser lançada agora nessa quinta-feira junto com essa aula, ainda referente ao segundo bimestre, sobre identidade juvenil. Esse tema a gente não abordou de maneira aprofundada, a gente abordou a identidade no contexto social mais amplo, né, nas diferentes sociedades. Então, acho que é bem interessante você dar uma olhada lá na aula. Tá? A gente vai falar sobre o próprio conteúdo desta aula e as instruções para a próxima atividade. Eu vou tentar ser bastante breve pelo fato de ter muita imagem. Pode ficar muito pesado o vídeo para carregar e eu ter dificuldade de dar o up no YouTube. Então eu tentarei ser breve aí com esses slides nessa videoaula. O nosso plantão é sempre às quintas-feiras, né, no período das 10 às 11, geralmente eu acabo um pouquinho mais cedo para vocês se organizarem para o próximo plantão. Não é obrigatório, a gente tira dúvidas de atividades, de conteúdo do livro, de conteúdo dos slides, conversa, né, sobre diversos temas, principalmente para a gente dar uma integrada e uma integração social. Bom, esse bimestre as leituras do livro didático serão aí referentes ao capítulo 3 e ao capítulo 22, tá? O foco é no capítulo 3, se você quiser também acompanhar pelo livro didático. A gente vai estudar o que são as diferenças culturais, né? As diferenças culturais no sentido da diversidade, um ponto de vista positivo, né, para a sociedade, no sentido de enriquecer as diferentes sociedades, a diversidade, e infelizmente os problemas no reconhecimento da diferença, como o etnocentrismo e a naturalização. Tá? A naturalização a gente já falou bastante, sem aí dar o exato nome para o tema. Generalização e homogeneização serão os temas aí das próximas aulas. Bom, antes da gente entender o que é diversidade cultural, vamos resgatar o tema do significado de cultura, né? A gente teve lá no início do segundo bimestre, eu resgatei aqui essa parte verde, tá? Essa parte verde foi resgatada dos primeiros slides do segundo bimestre, que era o significado de cultura. É um conjunto de ideias, comportamentos e símbolos. A gente estudou um pouco, né, da questão dos símbolos. Os comportamentos é como agimos aí de maneira exterior, né, não levando em conta as questões internas, psicológicas. Conjunto de ideias, né, aí a questão mesmo da questão interna das nossas ideias, do nosso psicológico. Além de práticas relacionadas a um grupo ou uma sociedade toda. E aí a gente vai deixar esse conceito esse significado mais aprofundado. Olha lá, esse conjunto, ideias, comportamentos, símbolos e práticas, ele é repleto de diversidade. A diversidade ela é natural do ser humano, tá? Todos os povos internamente são diferentes e entre os povos há diferença, né? Então, a diversidade é constitutiva do ser humano, tá? E as
tradições construídas historicamente, a gente já estudou um pouco sobre as tradições, são essenciais aí para fazer com que a cultura seja dinâmica, ela seja transformada ao mesmo tempo que ela seja passada de geração para geração, tá? Então, o que a gente fez no maisinho aí? A gente uniu conceitos relacionados aí a praticamente metade das aulas do segundo bimestre, tá? Aqui o conceito, significado de cultura que a gente viu no primeiro slide e o conceito de tradição que a gente viu nos últimos slides, se eu não me engano, no último. Bom, olha lá. Para sabermos sobre a cultura de um povo, portanto, temos que entender que todos esses povos, né, são diferentes e que a história de cada um é única. Tá? Já conversamos, já falamos um pouco disso, e todos somos parte e recriamos a cultura, por isso ela é tão diversa, também já citamos isso aí. Bom, as diferenças culturais, elas partem aí de evidências visuais, sonoras, escritas, entre outras formas de manifestação que nós percebemos, né? E pessoas, etc., em diversas sociedades sobre o que é ser diferente. Então, as pessoas percebem a diferença tanto visualmente, quanto sonoramente, quanto através da escrita, quanto através do comportamento. Então, as evidências são bem claras, mas muitas vezes a gente ignora as diferenças e a gente vai também ver isso mais para frente. Por enquanto, a gente pode tratar que as diferenças elas são percebidas de maneira simples e fácil, tá? Como não há povos totalmente isolados, ou seja, é impossível que um povo fique totalmente isolado. Ah, mas professor, eu vi no jornal um povo no meio da Amazônia, um grupo indígena que não tem quase contato humano. Perfeito, não tem quase contato, mas ainda tem. Por exemplo, essa notícia eu vi há um pouco tempo atrás. Esse grupo, não me recordo o nome, eles, por exemplo, têm facões, eles têm panelas, né? Então, mesmo que o contato seja mínimo, praticamente isolado, eles ainda têm uma relação, um contato intercultural com o restante da população que não é indígena aqui no Brasil, tá? Esse contato é mínimo, mas existe, tá? A maioria, tirando essas exceções, né, um ou outro povo um pouco mais isolado, a maioria dos povos tem um contato intercultural intenso, tá? A gente vai estudar no segundo e terceiro ano que o papel da globalização é fortíssimo para esse contato intercultural se intensificar, gerando uma série de problemas que a gente vai ver já na próxima aula, tá? Bom, é a partir do contato intercultural que se percebe inicialmente as diferenças, né? Ou seja, você enxergando o que o outro faz, você vai pensar, nossa, como eu sou diferente dele, né? E esse contato intercultural pode ser pacífico, no sentido de aprendizado, no sentido de troca comercial, troca cultural mesmo, pode ser violento no sentido de uma guerra, uma disputa, um conflito, pode ter um fim comercial, pode ter um fim militar, entre muitos outros aí fins, tá? Bom, os povos diferem entre si na linguagem, nos costumes, nas religiões, na alimentação, no vestuário, praticamente em tudo. A gente vai ver mais para frente um problema aí no reconhecimento da diferença, se chama homogeneização, em que você tenta igualar costumes, a linguagem, a alimentação dos povos, e isso gera um forte problema de dominação social, tá? Mas não convém agora dizer. Olha só, alguns exemplos, né? Ao longo da história, né, houveram aqui, desculpa, pois eu conserto vários tipos de lutas. Kung Fu, boxe, capoeira, jiu-jitsu, olha lá. Luta greco-romana, sumô, essas lutas representam aí a diversidade cultural dos povos e também o contato intercultural, né? A capoeira, né? É uma fusão aí
de tanto da influência africana quanto da influência indígena no nosso país. O Kung Fu também no Oriente, no Extremo Oriente também teve uma série de influências. Olha lá, as diferenças culturais também se expressam no saber, conhecimento e ciência. Eu dei o exemplo aqui da medicina ocidental e da medicina tradicional chinesa, que tratam aí muitas vezes de problemas que são problemas universais, doenças universais dos seres humanos, mas tratam de maneira diferente, né? Ou seja, elas procuraram caminhos diferentes para tratar dessas doenças e muitas vezes os médicos na atualidade tentam retirar qualidades de ambas. Essas medicinas representam as diversidades e os caminhos históricos, culturais de cada povo, no caso aí do Ocidente, de maneira mais ampla, principalmente a tradição europeia, que se espalhou aí para o restante do Ocidente, e a medicina tradicional chinesa, que tem relação aí com as características, qualidades culturais do Extremo Oriente. Vamos lá, olha só um exemplo de contato intercultural negativo, né? Já começaram as imagens, né? Aqui está mostrando uma imagem do cacique Mundukuru, né? Do grupo indígena Mundukuru, que estava numa reunião com vários grupos indígenas e estava reivindicando que as suas terras originalmente suas terras que o seu grupo já estava assentado, né, já se localizava, continuasse aí protegida por lei, mas ela perdeu seu tamanho original, isso em 2018, né? Então, olha lá, houve um contato intercultural dos povos indígenas brasileiros e a administração pública federal, em que no caso, os munducurus saíram aí sem os seus direitos, tá? Lembrando que a legislação brasileira garante aos povos indígenas as suas terras por conta aí de uma dívida histórica em relação aí ao passado, em que boa parte dos nossos indígenas foram dizimados. Lembrando que no passado tinham mais de 9 milhões de indígenas, estimam, aqui no nosso território brasileiro, e hoje cerca de 900 mil. Bom, continuando, aqui é a parte central da aula, tá? Então depois eu vou abaixar a câmera para você poder ler aí o que está cortando, mas essa é a parte central, reconhecendo as diferenças culturais. Como que a gente reconhece? A gente pode reconhecer de modo ético, levando em consideração o que o outro pensa, procurando compreender um modo de vida diferente, não taxando esse modo de vida, não diminuindo, não destruindo, não utilizando da violência, que é uma tarefa bastante difícil. Nós temos que se colocar ao pé de igualdade, envolver a empatia também é bastante complicado. É uma característica aí que leva aí tempo, conhecimento e educação. Bom, de um modo geral, é esse ponto aqui, que é reconhecer as diferenças de modo ético. Os outros dois não reconhecem as diferenças de modo ético, tá? A gente vai ver agora aí. De um modo geral, há 3 principais caminhos, meios nesse reconhecimento, tá? O primeiro reconhecimento, que é o que eu falei, o relativismo, que é aí utilizado pela sociologia como o mais válido de contato intercultural, contato entre os diferentes, tá? Considerar as características culturais do outro povo ou grupo social tão importante, tão relevante quanto a sua. Olha lá, a nossa sociedade, o nosso grupo, enxerga o outro como igual, tá? Essa aí é a principal característica do relativismo. A gente vai estudar um pouco mais relativismo mais para frente, tá? Bom, vamos ver os outros, ó. Considerar as características do seu povo como superior, enxergando a partir do outro, né? Ou seja, olha, aquele grupo, aquela sociedade é daquele jeito, nós fazemos melhor. Tudo bem? Então, muitas vezes, esse olhar é chamado de
etnocentrismo. O terceiro aqui é muito semelhante ao segundo, só que o inverso, que também é etnocentrismo, né? Você enxerga o outro como inferior. Ó, eu sou normal, né? Esse normal entre aspas. E o outro é inferior a mim, considerar as características culturais do outro povo ou grupo como inferior ao seu. Então, esses dois são etnocentrismo, é o que a gente vai estudar agora, o etnocentrismo, tá? Continuando, o etnocentrismo é um movimento de enxergar o diferente, conforme já falamos, que está cheio de preconceitos, cheio de problemas, discriminação e outros problemas de hierarquia, problemas que envolvem poder e dominação. Muitas vezes o objetivo por trás do etnocentrismo é a dominação do povo que você aí coloca o etnocentrismo, tá? Pela sociologia e antropologia também aí faz parte das ciências sociais, conforme a gente já conversou lá no primeiro bimestre. Além do caráter da dominação, o etnocentrismo é também considerado um movimento de defesa da cultura própria, ou seja, da sua cultura. Por quê? Isso aqui é bem importante, vamos fazer uma pausa aqui, tá? Ou seja, o etnocentrismo é uma forma de dominação, você coloca o outro como inferior no sentido de tentar dominá-lo, tanto culturalmente quanto materialmente. E também é um movimento de proteção, tá? Esse movimento de proteção é um movimento mais ingênuo, ele existe, mas ele não é tão forte e ele é menos nocivo para o contato intercultural, tá? Por quê? Toda vez que um grupo, um povo, uma sociedade recebe algo de fora, muitas vezes ela enxerga esse algo que vem de fora como ruim. Por quê? Porque esse algo de fora pode modificar as bases tradicionais daquela sociedade. Então, para se defender o que vem de fora e valorizar o que já está ali, coloca como que o que está dentro da cultura é o centro, é o mais importante, o que é de fora é ruim, pior, menos importante, tá? Esse movimento, então, ele existe, só que esse movimento, ele é facilmente contraposto, tá? Então, ele é um movimento de defesa, mas é um movimento de defesa inicial, simples. A questão da dominação é muito mais importante da gente problematizar como uma questão da sociologia, tá? Bom, um outro ponto faz com que as pessoas se unam por algo grandioso, né? Então, vamos pegar aí, por exemplo, o nazismo, né? O nazismo, ele ele envolveu aí a questão do antissemitismo, né, do ódio, colocar os judeus como um povo inferior, né, aos arianos, e as pessoas elas se uniam para construir uma nação que elas consideravam a nação pura, né, a nação em que não haveriam problemas. Então, as pessoas elas utilizam o etnocentrismo também para isso, que é um problema, tá? Olha lá, o significado da palavra etnocentrismo é sua cultura no centro, né? Muito simples. Centrismo, centro, etno, etnia, cultura. Importante destacar aqui é que o etnocentrismo pode ser um movimento intencional, conforme a gente já falou, né? Da questão da dominação, ou unir algo por grandioso, ou aí de maneira mais sem intenção de defender uma determinada cultura. Mesmo sem ter uma intenção, o etnocentrismo é um movimento de qualquer maneira ruim, tá? É isso que você tem que entender. Vamos ver alguns exemplos. Aí chegamos às imagens, né? Olha lá, os Apaches, né? Os Apaches eram um povo indígena aí que ficava na região do leste dos Estados Unidos, né? Na região dos próprios Montes Apaches e também na região aí mais desenvolvida, né? O nordeste dos Estados Unidos. E eles eram aí povos com grandes conhecimentos, principalmente
com conhecimentos locais, né, conhecimentos de medicinais, com ervas, com plantas. Eles também tinham aí grandes habilidades na montaria e eram povos que eram extremamente pacíficos, tá? E quando os ingleses, os britânicos chegaram aí na região dos Estados Unidos, no Nordeste, para a colonização, né, eles acabaram dizimando e dominando esses povos, os Apaches. Até hoje, há uma visão etnocentrista, pejorativa dos Apaches. Olha lá, se a gente for analisar no desenho do Pica-Pau, né, a gente vê isso claramente. O Pica-Pau, não sei se você reparou, ele tem a bandeira dos Estados Unidos, olha lá, vermelho, branco e azul, tá? E tem vários aí personagens fictícios de desenho que tem essa cor, não sei se você já percebeu, super-heróis, enfim. E olha só, o Pica-Pau ele está vendendo o índio, né? Olha só, ele está tratando o índio como uma mercadoria. Então, demonstra aí esse desenho de 1956, mas ainda é muito atual, né? Do pensamento de certos desenhistas e de pessoas também do próprio Estados Unidos, né? Da desvalorização dos povos nativos indígenas daquela região, né? Bom, continuando. Olha aí, os Inuits, né? Os Inuits, eles vivem lá no Círculo Polar Ártico. Os Inuits, no passado, eles eram chamados de Esquimós, mas eles não queriam que as pessoas os chamassem de esquimós, porque eles não consideravam esse o nome deles, né? E olha só, então é um exemplo de etnocentrismo. O povo de fora, por se considerar superior, vai lá e nomeia com o nome que ele acha mais adequado o outro povo, né? Então, um outro exemplo também de etnocentrismo, né? Olha lá, esse termo é considerado por eles pejorativos, pois foi o nome dado pelos britânicos quando chegaram ao Alasca, né? E, de fato, eles pediram para mudar para os Inuits, né, entre outras denominações. É como se fosse, sei lá, não sei, aqui no Brasil, por exemplo, chegasse houvesse uma guerra com algum outro país e a gente perdesse, e a partir dessa perda o Brasil ia mudar de nome, né? Nós não seríamos mais brasileiros, seríamos outro nome, sei lá, um nome X. E por que a gente mudou de nome? Porque os outros quiseram, né? Ou seja, a gente perdeu totalmente a nossa identidade cultural, né? Então, uma característica, infelizmente, do etnocentrismo. Olha lá. Aqui no Brasil também houve muitos casos de etnocentrismo, né? Ainda tem, né? Os bororos, né? Os bororos eram grupos indígenas extensos que ficavam no Brasil Central, principalmente aí na região de Mato Grosso, Goiás, e foram povos aí que praticamente foram dizimados, né? Sobraram um ou outro grupo indígena. Eles eram vistos aí de maneira muito perversa pelos portugueses, né? Como sendo muito bobos, ou então relacionados aí com seres demoníacos por conta dos seus piercings, das suas incisões aí na região da boca, do nariz, né? Conforme você vê aí nas fotos. Os portugueses não levavam em conta as características culturais da diversidade dos povos indígenas aqui no nosso país, na sua colonização. Bom, aí a gente chegamos nos aborígenes, tá? Os aborígenes ainda se localizam na Austrália, só que eles dominavam praticamente todo o país, né? Eles estavam praticamente em todo o país, só que hoje eles são reservados principalmente às regiões mais desérticas, né? As regiões menos valorizadas da Austrália, né? Eles foram sendo empurrados para essa região e muitos
locais sagrados, os indígenas viraram fazendas, viraram cidades, não só. Mais um exemplo de etnocentrismo, né? O seu local sagrado não importa para o outro, né? O outro enxerga aquilo como algo inferior, desnecessário, né? Uma visão etnocêntrica. Bom, aqui também, né, na África, né, a gente falou praticamente de todos os continentes, né, que em todos os continentes o etnocentrismo está e foi presente, né. Falamos aí dos Zulus, né, os Zulus, um grupo indígena, um grupo africano muito forte, muito presente na África, né. Os Zulus foram um dos povos que foram aí trazidos forçadamente, né, mas que mais foram forçadamente trazidos para a América do Sul, Central e do Norte, principalmente aqui para a América do Sul e para a região do sul dos Estados Unidos. É um dos povos mais importantes da África, com contribuições culturais e filosóficas ainda presentes. Um outro exemplo de etnocentrismo, né? Escravidão, né? Com base aí nas características fenotípicas, né? Na cor da pele, você classifica, coloca o outro como inferior e por isso ele pode ser escravizado. Olha aí, alguns exemplos, né, de como o etnocentrismo legitimou, ajudou, possibilitou a dominação social na história, genocídios, né, morte em grande escala, por exemplo, o genocídio, né, dos nazistas com os judeus, morte de milhões de judeus, genocídio armênio, genocídios relacionados à questão do etnocentrismo e religião na África também, uma série de genocídios também já ocorreram, os genocídios dos próprios indígenas aqui na América, né, seja na América Andina, né, seja na parte andina, seja na região do norte, mexicana, tanto dos Estados Unidos, né, conforme a gente já viu os Apaches, trabalho escravo também, né, que a gente acabou de discutir brevemente, a questão da desigualdade social, né, coloca o outro como inferior e desse modo a pessoa fica e vive de maneira desigual. Também tem muita relação com o racismo na atualidade, né? Aceitação forçada de crenças, né? Impor algo de maneira a tentar consertar, né? O etnocentrismo vê isso, né? A pessoa é falha, o grupo é falha, então vamos tentar consertar, né? Olha só. Então, essa questão da aceitação forçada de crenças e aí a perda da diversidade. Aqui tem alguns exemplos, né? Você depois dá uma olhada, a gente praticamente já citou todos eles. Continuando, já estamos encerrando, praticamente já estudamos, vamos para a naturalização, praticamente aí já estudamos a naturalização, que é um movimento fácil de compreender, porque está muito presente na nossa sociedade, naturalização de gênero, né? Você fala que as diferenças de gênero, elas não têm por trás uma característica social, e sim biológica, a gente conversou já disso, a gente conversou também relacionado a uma série de questões de naturalização das relações entre os portugueses indígenas, africanos e indígenas, a questão da raça também, né? Que os africanos, por conta aí da sua cor de pele, ou seja, uma característica biológica, eram relacionados com questões psicológicas, como sendo menos inteligentes, como sendo questão da religião, como sendo de alma inferior, e aí eles poderiam ser escravizados, né? Então, é um movimento de naturalização, né? Pois é um movimento de compreender as diferenças culturais a partir da biologia e das ciências da natureza. Os acontecimentos históricos e sociais são associados a questões naturais e biológicas. Muito simples, tá? Não é difícil entender. Algumas vezes é difícil sacar o que está acontecendo, né? Que existe a naturalização, mas a compreensão do fenômeno é simples, né? Ela acontece junto com o etnocentrismo, né? São associadas, muitas vezes, né? Não sempre. Serve para tornar inquestionável um argumento, já conversamos sobre isso, pois se é natural, se sempre foi daquela maneira, por que vamos questionar, né? Então,
Infelizmente, a naturalização ocorre bastante. Alguns exemplos. No passado, acreditavam que o crimes, né, diversos crimes diferentes, principalmente assassinatos, crimes mais brutais, aconteciam por conta de traços genéticos e biológicos dos criminosos. Logo, se sua mãe, por exemplo, cometeu um crime, você podia herdar os traços genéticos dela e também ser aí um potencial criminoso. O racismo também tem muitas vezes por base a naturalização, né? Determinada pessoa da raça X é mais inteligente, preguiçosa, etc., do que a raça Y. Só toma cuidado aí para não confundir a naturalização que a gente está falando agora com a naturalização de estrangeiros, que é quando um estrangeiro vai para um país e quer se tornar um cidadão, quer se tornar parte ali daquela sociedade. Então ele é naturalizado, tá? Isso acontece muito quando algumas pessoas querem disputar as Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos por um país, ou então jogadores de futebol, futebolistas querem aí disputar uma Copa do Mundo por um país e não são daquele país de origem, tá? Então toma cuidado para você não confundir. Olha aí mais um exemplo de naturalização do médico Cesare Lombroso, o Lombroso, ele aí do final, do meio, né, do século XIX e início do século XX, né, um médico psiquiatra. Ele criou a teoria do criminoso nato, né, que associara aí as características biológicas e genéticas ao fator da criminalidade. Ele analisava crânios e comparava, né, o tamanho do cérebro com os crimes que as pessoas realizavam e tentava fazer perfis e padrões. E muitas vezes ele aproximava de maneira errônea esses padrões para criar uma verdade científica, tá? Ele foi desmascarado, as evidências científicas deles foram totalmente refutadas e não existe mais uma aceitação sobre essa naturalização do crime, né? Do crime como sendo algo relacionado à biologia na nossa sociedade, tá? Esse ponto de vista já não é mais valorizado, né? Olha lá, a escola de Lombroso aplicava as técnicas de antropometria, né? Ou seja, de medição de diferentes partes do corpo para identificar se a pessoa poderia ser um futuro criminoso ou não. Então, sei lá, suponhamos que o seu perfil corporal se aproxime de um criminoso, de um padrão de um criminoso que ele identificou. Então, você poderia ser preso, por exemplo. Era essa teoria dele, uma teoria bastante ruim para a nossa época atual, né? Uma teoria meio bizarra. Bom, chegamos à atividade, né? Que era para ser entregue no dia 3, tá? 3 de setembro, tem bastante tempo. Ela é bem simples. Serão aí, não serão duas questões, tá? Eu mudei. Serão 3 questões com base nos slides deste bloco e uma questão opinativa, tá? Uma questão opinativa para que ela não seja muito aberta, eu acabei pedindo para vou pedir para vocês assistirem um pequeno vídeo que vai ter dentro desse formulário aí para você preencher, tá bom? Qualquer dúvida, você entre em contato comigo por e-mail, pelos outros meios que a escola disponibiliza ou pelo próprio Google Classroom. Um abraço a todos, bons estudos para vocês.